está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, ele produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Duas observações antes de falar de Maria Goretti. A primeira, conforme nós ouvimos no Evangelho, eu fiquei cá pensando com os meus botões. De novo faço esta pergunta: até onde nós somos capazes de ir? Até onde a gente tem coragem de ir por causa de Jesus? Quais as consequências que nós temos coragem de enfrentar por causa de Jesus? Se a gente fosse perseguido, será que a gente continuaria dizendo que nós somos cristãos? Porque a gente até pode dizer que hoje em dia a gente é perseguido. De fato, nós somos perseguidos, mas uma perseguição de forma velada, de forma disfarçada. Perseguição que nos leve a derramar o nosso sangue, como viveram os mártires, a gente não enfrenta. E por pouca coisa, a gente observa muita gente abandonando o seguimento de Jesus. Por pouca coisa. Não é nem por perseguição. É por coisinhas simples demais, por coisas banais. Nós não somos ainda verdadeiramente apaixonados por Jesus. Jesus faz parte da nossa vida, até que faz. Mas de uma maneira muito tímida, muito fraquinha, e a gente de forma muito pouco comprometida. De modo que aquilo que não exige da gente, daquilo que não cobra nada da gente, tranquilo. A gente faz, a gente vive, a gente celebra, sossegado. Mas se começar a exigir um pouquinho, começar a apertar um pouquinho, não vou mais. Procura outra paróquia, procura outra comunidade, procura outro povo, procura outra realidade e pronto. É mais fácil. Lá ninguém vai me cobrar, até que lá também começa a cobrar, daí vai para outro lugar. Então a gente vive um tempo de cristianismo frouxo, um tempo de cristianismo light, um tempo de cristianismo que a lei do quanto menos esforço, melhor. De preferência, se a gente dormir hoje e acordar amanhã já santo, melhor ainda. Não precisa fazer esforço nenhum. Acorda santo, já com uma auréola dourada na cabeça, né? E pronto. Está tudo resolvido. Só que a vida cristã não é assim. Para seguir os passos de Jesus, a gente precisa, e seguir com perseverança, assumindo toda a responsabilidade de um ser cristão. Segunda observação,
O texto que nós ouvimos do Evangelho, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só um grão de trigo. Mas se morre, ele produz muito fruto. Deixa eu te perguntar diretamente. Você tem coragem de morrer para produzir mais frutos no reino de Deus? Sim ou não? Faça com a cabeça, não precisa responder com a boca. Sim ou não? Responda igual o Chaves. Igual o Chaves. Sim ou não? Sim. Não. A gente não suporta nenhum tipo de, nem que seja pequenino sofrimento. Quanto mais dar a nossa vida, quanto mais morrer como um grão de trigo para produzir fruto. Aquela brincadeira que eu fiz, sabe, você teria coragem de morrer por alguém aqui? Não responda. Aí naquela brincadeira eu coloquei, lembra que eu coloquei, você teria coragem de morrer pela sogra? Lembra que eu falei? Eu disse que algumas pessoas não teriam coragem de morrer, mas teriam coragem de fazer outra coisa. Algumas pessoas, não são todas. Mas, além disso tudo, por Jesus, para testemunhar a fé em Jesus, para testemunhar a fé que tem em Jesus. Esse é o desafio. Bom, feita a introdução, posso falar de Santa Maria Goretti. Porque se eu falasse de Santa Maria Goretti direto, vocês iam ficar meio voando. O que é essa santinha aí? É uma santinha poderosa. 1850 nasceu Santa Maria Goretti. Uma família católica, catolicíssimo, bem católicos, mas uma família pobre, que para suprir a necessidade tiveram que migrar de um lugar para o outro. E migrando, a mãe tinha que cuidar da casa e dos filhos. Por alguma dificuldade, o pai dela já não existia mais, então a mãe assumiu a responsabilidade da casa, de criar, acho que eram 6 filhos, e Maria Goretti era a mais velha. Enquanto a mãe trabalhava na roça, a Maria Goretti tinha que cuidar das crianças menores. Fazer comida, cuidar. E o filho do patrão da família, que não era patrão, mas que era dono das terras, o filho do dono das terras, se agradou com Maria Goretti, se interessou por ela. Ele queria casar com ela. Mas ela decididamente tinha dito que não iria casar, que essa não era a vocação dela, que Jesus queria para ela outra coisa. Mas o jovem era persistente e não se contentou com a resposta de Maria Goretti e procurava uma ocasião para violentá-la. Já que ela não queria casar com ele, então ele procurava uma oportunidade para violentá-la. E sempre que podia, sempre que se colocava em situação de risco, ela fugia. Ela desconversava, disfarçava e fugia. E um dia, o menino não foi trabalhar, por isso que diz que mente vazia é a oficina do diabo. O abençoado do menino não foi trabalhar, Maria Goretti estava sozinha, ele arrastou para o celeiro e a violentou. Ele queria, de tudo quanto é jeito, ter relações com ela, e ela dizia que não podia, porque era pecado, tinha que conservar a virgindade e guardar a pureza, e que aquilo iria levá-lo para o inferno. Como ela não quis ceder, ele a esfaqueou com uma faca de ponta, furou, né, várias vezes o lado dela, até que ela fosse socorrida, né, para o médico, e
E o menino foi preso, né, em flagrante. Ela no hospital, na cama do hospital, agonizando, não morria. E o menino, na cadeia, sofria por ter feito tal coisa tão cruel com a inocente Gorete. E aí, Alexandre, o nome dele, ele pede perdão para o guarda, disse assim: guarda, o senhor me perdoa. E o guarda, muito católico, olha para um crucifixo que estava pendurado na cadeia e diz assim: você não tem que pedir perdão para mim, você tem que pedir perdão para ele. E aponta o crucifixo. E no mesmo instante, Gorete está rezando por ele, pelo Alexandre, no leito de morte. E pede a Jesus que não o leve, que não permita que ele vá para o inferno por causa desse pecado. E aí, quando ele aponta, o soldado aponta para o Cristo crucificado, ele pede perdão para Jesus por ter feito isso, e nesse mesmo instante, Maria Gorete, no leito de morte, diz: eu o perdoo por causa disso. Eu o perdoo por causa desse pecado. E quando ela disse que perdoava, ela morreu e ele recebeu a graça de Deus lá naquela cadeia, naquela prisão. Isso aconteceu em 1902. Depois, em 1950, ela foi canonizada. E no dia da canonização dela, estava presente na Praça de São Pedro a mãe, as irmãzinhas delas, que já não eram mais irmãzinhas, e o assassino, o Alexandre, sentado do lado da mãe, que também se converteu e que também se tornou católico. Notem, ela nasceu em 1980. Em 1902, quantos anos ela tinha? 12 anos. Com 12 anos, ela deu este testemunho de fé. E não é muito longe, não, gente. Nós estamos falando do início do século XIX. Não é muito longe de nós. De forma heróica, de forma valente. Uma santinha, é santinha só porque é adolescente, mas é uma santa extraordinária, que não teve medo de derramar o seu sangue por causa de Jesus. É nesta fé que nós firmamos, é nessa fé que nós firmamos os nossos passos, é nessa fé que nós queremos firmar a nossa caminhada. E aí, de novo, eu pergunto, eu termino como comecei: até onde nós estamos dispostos a ir por causa de Jesus? Até onde? O nosso amor por Jesus precisa ser forte, mais forte, a ponto da gente não trocá-lo por nada. A ponto da gente não abrir mão dele por nada. A gente abre mão de Jesus por qualquer coisa. A gente troca Jesus facilmente. Né? Então, que esse testemunho nos leve a refletir a profundidade do nosso amor e a sinceridade da nossa fé a Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós